É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga, gravando mais um vídeo do canal do Modesto Neto para cada um de vocês. E sem meias palavras, conversa fiada ou enrolação, vamos direto ao ponto. E hoje vou falar a respeito do início do processo ou da instrução processual lá no STF, com a presidência do ministro Alexandre de Moraes, do processo dos golpistas do 8 de janeiro de 2023, em que foi ouvido a principal peça desse processo, que foi o Mauro Cid, que além de réu, é delator, e realmente a sua delação foi comprovada através de provas testemunhais e documentais, além de vídeos e de áudios. Não interessa pra você, palhaço. Então, Mauro Cid se tornou uma peça importante no desenrolar dessa investigação e será de importância salutar da mesma forma na instrução processual. Para tanto, vamos ver um vídeo do Poder 360 graus em reação a respeito desse depoimento importante que foi o de Mauro Cid lá no STF. Vamos ao vídeo. Em relação ao Corréu Paulo Sérgio, o senhor diz que Jair Messias Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que, se após, e também consta aqui nos autos, o senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então o ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio, ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada por um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que no final chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. O senhor ainda em relação a essa questão, que na verdade consta não só no seu depoimento do dia 28 de 2023, mas também no seu depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 21 de novembro de 2024. O senhor tem conhecimento que depois do relatório apresentado e da nota que o Tribunal Superior Eleitoral emitiu, dizendo que havia recebido o relatório do Ministério da Defesa, que tinha testado a lisura das eleições, a regularidade das urnas, o senhor tem conhecimento se o Corréu Paulo Sérgio sofreu pressões para soltar uma segunda nota? Não me recordo, ministro. Essa segunda nota eu não me recordo. Eu creio que depois que saiu a primeira, eu acho que depois que foi entregue a versão oficial final, eu acho que não teve uma pressão para sair a segunda, não me recordo. Aqui, vamos agora, a partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão
de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, então, em termos de data, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito. Observe bem que o Mauro Cid, aos questionamentos do ministro Alexandre de Moraes, ele responde a todos eles com propriedade, com firmeza, de quem realmente era uma pessoa próxima do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e, portanto, sabia de muita coisa e, por isso mesmo, se tornou uma das peças chaves desse processo da tentativa golpista e está confirmando praticamente tudo. Vamos continuar ao vídeo. Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo assim. Então seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não. Mais uma vez, observe que o Mauro Cid falou da minuta, falou que ela foi apresentada em mais de uma reunião para o presidente Bolsonaro à época e que ele fez algumas alterações, inclusive com relação à prisão de ministros do STF, só deixando para ser preso o próprio Alexandre de Moraes. E isso o próprio Mauro Cid confirma com firmeza. Então, caros amigos e amigas, vamos às minhas conclusões e considerações finais. Pois é, minha gente, podemos considerar esse julgamento como o julgamento do século. Meu Deus. Porque, na realidade, ninguém viu tantas autoridades envolvidas numa trama golpista, que já aconteceram tantas depois da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, de lá para cá já houveram tantos golpes militares,
tantas tentativas de golpes, a mais duradoura foi a de Getúlio Vargas, que ficou como ditador do Brasil por 15 anos. Bem louco. E isso a gente não quer que aconteça mais. Por isso, da importância de essas pessoas, todas elas, independentemente de quem sejam, que venham a ser devidamente julgadas, processadas, condenadas e pagarem devidamente com o império da lei pelos crimes cometidos, porque não é possível que em pleno século XXI o Brasil venha a ser mais uma vez foco de uma tentativa golpista, como cabalmente está devidamente comprovado. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. E isso realmente a gente, quem realmente vive focado nas notícias, no conhecimento, nas pesquisas, tem realmente a convicção de que houve essa tentativa golpista, sim, como bem acentuou em seu depoimento o próprio Mauro Cid, que era uma das pessoas mais próximas do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e fazia tudo o que ele queria, chegando a delatar o próprio ex-presidente, porque praticamente veio a acabar com a sua vida com essas iniciativas ilegais que chegou a fazer a mando do ex-presidente Bolsonaro. Já avisei que vai dar merda isso. E esse processo, na realidade, não pode ser impedido, não pode haver anistia para essa coja de golpistas, porque até quando a gente vai viver sob essa trama golpista em nosso país, que vem se protraindo desde a proclamação da República, e é chegado o momento ideal para que o povo brasileiro, para que a justiça brasileira dê uma resposta dura a esse pessoal que conspirou, a esse pessoal que tentou aplicar esse golpe do 8 de janeiro de 2023, porque o nosso país não pode continuar sempre na temeridade de ver acontecer um golpe e justamente vir a se implantar uma ditadura, seja civil ou mista, civil-militar, ou até mesmo só militar, e a nossa população vir a passar pelos mesmos atos atrozes que aconteceram na ditadura militar de 1964. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! E que esse pessoal golpista ainda pensa em dar continuidade a mais uma tentativa de golpe, mesmo com o curso desse processo em que certamente várias pessoas, autoridades de alto escalão, serão realmente condenadas, e é isso que tem que acontecer, porque o império da lei, a legalidade formal, deve ser aplicada implacavelmente para punir esses criminosos por esses atos golpistas que mais uma vez tentaram implantar uma ditadura militar em nosso país e acabar com o Estado democrático de direito e com a nossa democracia. Então, que isso sirva de exemplo e que ninguém mais ouse voltar a tentar implantar um golpe, uma ditadura militar
em nosso Brasil, porque é isso que na realidade queremos. É na democracia que o povo brasileiro quer realmente viver. Embora hajam muitas desavenças no momento atual, mas se deve chegar aí a um meio termo para que a sociedade volte a ser pacificada, mesmo que existam ou persistam as diferenças, mas a população tem que aprender a conviver no Estado democrático de direito, abraçar a democracia como primado principal para viver mansa e pacificamente nas diferenças, porque é assim que funciona as democracias. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei ou o like para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho e comente aí embaixo. Você acredita que o Mauro Cid disse a verdade com firmeza nesse depoimento ao ministro Alexandre de Moraes? Você é a favor que a gente volte a ter uma ditadura militar ou civil militar? Comente aí embaixo também. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.